presbítero, mas está nas Escrituras Sagradas. A importância está na palavra de Deus. E aí, neste sentido, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma explicação sobre isto. E ele fala então sobre o sustento destes homens, e é o que nós vamos ver no verso 18, quando ele diz: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É claro que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o boi, e aí isso era um costume no passado, quando esses bois eram amarrados a um eixo central, e ele então andava formando uma circunferência, e o milho então era jogado, e ele trazia alguns aparatos para debulhar, o trigo, desculpem, e ele trazia um aparato para debulhar este trigo. E então a palavra do Senhor diz que o dono não podia de forma nenhuma colocar uma focinheira neste boi. Ele não poderia ser impedido de usufruir daquilo que era fruto do seu trabalho. Isso porque homens maldosos, os gentios, eles de fato colocavam focinheira, e o animal então ele não tinha como usufruir dos grãos que se tornavam fruto do seu trabalho. A expressão que o apóstolo Paulo usa sobre o trabalhador é digno do seu salário, talvez tenhamos aqui Lucas 10, 7. A palavra do Senhor Jesus. E a ideia é que o agricultor, ele de fato tem direito sobre aquilo que ele colhe. Ele tem direito de viver daquilo que ele colhe, ou seja, fruto do seu trabalho. E é claro, eu estudando sobre esse texto, eu achei tão engraçado, porque um dos comentadores diz assim: quando Paulo compara o pastor a um boi, ele não está, de certa forma, diminuindo esse pastor. Ele está dizendo: olha, esse cara é um boi, eu poderia ser melhor uma mula, né, um cavalo, etc. Não é nesse sentido. Mas o apóstolo Paulo ele utiliza uma expressão dizendo: o Senhor Deus, ele cuida dos animais. O Senhor Deus, ele cuida do homem mais simples do campo, que planta e que usufrui daquilo que planta, daquilo que colhe. Paulo está dizendo: quanto mais o Senhor não vai se preocupar com os seus servos. Por isso, Paulo está dizendo para Timóteo que deveria comunicar à igreja: vocês precisam manter os seus pastores e presbíteros, dando a eles condições para que se dediquem à palavra do Senhor e venham então ensinar as pessoas a seguir a Deus conforme a sua própria lei. Agora, é claro, irmãos, que tratando sobre isto, sobre o salário do pastor, ou melhor, a oferta, o dinheiro que é utilizado para sustentar esses pastores, e na época do apóstolo Paulo, isso não era formalizado, isso não significava dizer que um pastor, ao assumir a liderança de uma determinada igreja, como a de Éfeso, por exemplo, que era de Timóteo, os outros líderes ou a própria igreja dissessem: olha, nós vamos dar a você uma oferta de tanto por mês. Não era assim, mas ele vivia das ofertas voluntárias que a igreja concedia a eles. É claro que aqui nós vamos encontrar um ponto que precisa de uma explicação a mais. Porque alguns pastores, e eu falo isso com temor e tremor, existem alguns pastores que eu considero absolutamente equivocados com relação a esse texto. São aqueles pastores que dizem que o líder, o pastor ou o presbítero, ele deve viver integralmente do ministério. Ele não pode, de alguma forma, ter a sua renda de outro lugar e, por vezes, até não aceitar essa renda, dependendo do contexto. Eu creio que isso é um equívoco, porque o próprio apóstolo Paulo, ele lidando com algumas igrejas, ele dizia: embora seja merecedor, eu quero agora construir as minhas tendas, eu quero ter o sustento como fruto deste trabalho, para que eu possa não receber de vocês, mas doar a vocês, não apenas o evangelho, mas parte daquilo que eu ganho. É por isso que dedicação exclusiva, essa é uma palavra muito ruim, eu prefiro dizer a dedicação pastoral única é sim um direito. É um direito daqueles que são trabalhadores, daqueles que de fato cumprem o seu papel, mas não é um dever. Nenhum líder tem o dever de viver integralmente das ofertas. Ele tem esse direito, mas ele pode também levantar o seu sustento.
Por isso que nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui não de uma obrigatoriedade, mas ele está falando aqui de um direito, porque essa é a linguagem de Paulo. Quando ele diz, pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário, o que Paulo está dizendo é, estes irmãos que se dedicam, que ensinam, que administram, de fato são merecedores deste honorário, como manifestação da honra que a igreja deve fazer sobre eles. Agora é claro, meus irmãos, que ao falar sobre isto, precisamos também compreender que Paulo não está dizendo aqui que os pastores e presbíteros devem enriquecer com o seu ministério. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, verso 2, ele diz que o candidato ao pastorado ou ao presbiterato deve ser modesto. Ele diz lá no capítulo 3, verso 3, dizendo que o futuro pastor, aquele que era candidato ao ministério, não poderia ser avarento. E nós encontramos alguns versículos à frente, texto que, se o Senhor Deus quiser, nós estudaremos, que está no capítulo 6 de 1 Timóteo, de 6 a 11. Quando Paulo diz a Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, Timóteo, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Por isso eu posso afirmar para os irmãos, sem nenhum erro, ou sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo de estar cometendo aqui uma injustiça, todos aqueles homens que se intitulam pastores, e que desejam enriquecer às custas da boa-fé do povo, às custas do dinheiro do povo, negociando e fazendo barganha com aquilo que Deus proibiu, estes homens não são sequer crentes. Eles não são crentes. Pastores que querem juntar dinheiros para comprar os seus aviões a jato, suas grandes mansões, suas casas nos Estados Unidos da América ou na Europa, ou em lugares privilegiados. Pastores que querem ter uma vida de riqueza absoluta, como recentemente um determinado pastor muito conhecido da mídia, não vou dizer o nome dele não, porque senão a minha esposa me dá bronca depois. Então um determinado pastor na mídia, ele disse, por que pastor não pode ter o melhor carro da cidade? Por que não pode ter a melhor casa? Por que pastor tem que ser pobre? Porque é bíblico, meu caro. Porque o pastor, claro, ele não deve fazer voto de pobreza. Se ele vai fazer esse tipo de voto, que seja para a glória de Deus. Eu não sei, é algo muito particular. Mas Paulo não está dizendo aqui que os pastores devem ter vida miserável, mas ele diz que deve ter vida modesta. Ele deve se contentar com aquilo que Deus concede a ele. Se ele tem o que comer e com o que se vestir, esteja contente. Porque de fato a preocupação do pastor é alimentar o rebanho e se dedicar a ele. É por isto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz que os bons presbíteros, os bons pastores, devem ser vistos com carinho. E quando Paulo diz aqui, merecedores de dobrados honorários, ele está falando de duas honras, a honra do respeito e a honra financeira das ofertas, para que estes homens venham a se dedicar, mas devem ser homens modestos, homens simples,
homens que não estão ali para roubar o dinheiro de Deus, não estão ali para roubar a boa fé, eles não têm nenhuma preocupação em ter programas televisivos, radiofônicos, eles não querem ter mega igrejas com 7, 8 mil pessoas, eles não querem ser vistos como aqueles que detêm uma riqueza profunda. Devem ser homens simples, homens que se dediquem à palavra, homens que sejam confiáveis naquilo que o rebanho espera de cada um deles. É assim que a igreja deve ver o seu pastor. É assim que todos devem ver os seus líderes. Homens que possuem o direito, não o dever, mas o direito de viver uma dedicação pastoral única no ministério, um direito que ele tem, o Senhor Deus concede esse direito. Mas ele deve fazer isto para a glória do Senhor, dedicando-se e doando-se para a igreja de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo, quando fala dos bons presbíteros, que são merecedores de dobrados honorários, ele também vai falar aqui agora dos maus presbíteros. Ele vai falar daqueles que trazem vergonha para a igreja. Daqueles homens que, com a sua atitude, têm trazido vexame para o evangelho. E é o que nós vamos encontrar aqui do verso 19 ao verso 25. Acompanhe comigo quando Paulo diz: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Nós vamos olhando aqui presbíteros cujo comportamento tem trazido problema para a igreja e tem trazido pecado. E o primeiro aspecto que Paulo diz com relação a estes homens é a maneira como se deve trazer uma denúncia ou uma queixa. Paulo diz que estas pessoas, elas não podem de forma nenhuma ser denunciadas com a palavra de uma única pessoa. E é claro que isso está de acordo com o que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Quando diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Capítulo 19, verso 15 de Deuteronômio diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando em Mateus 18, de 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e aqui o sentido aqui é de testemunhas, né? Alguns irmãos têm usado esse texto para o culto, sem problema, mas aqui não, aqui Jesus está falando de testemunha, porque onde houverem 2 ou 3 testemunhas reunidas em meu nome, ali estou no meio deles. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a denúncia contra presbítero deve seguir a tramitação da palavra do Senhor. Uma só pessoa, ela não pode levantar acusação sobre quem quer que seja. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa só fala de um determinado pastor ou de um presbítero, isso é fofoca. Isso é pecado. Quando um crente, mesmo que esteja conversando com seu tio, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com outros crentes, quando ele sozinho
Ele começa a denegrir a imagem do pastor, a imagem do presbítero, a imagem da liderança. Ele está pecando contra Deus. Não porque ele está falando de um pastor, mas porque ele está falando de alguém. O apóstolo Paulo diz: nós precisamos ter muito cuidado com relação a isto. Porque o pecado das pessoas, e nós vimos o Senhor Jesus lá em Mateus 18, e Paulo trata aqui com relação aos presbíteros, que não difere dos demais irmãos, deve ser tratado com profunda seriedade. Essa história de crente chegar para um pastor, um líder, olha, porque fulano, disseram que fulano está em pecado, ele não tem condições de estar no ministério, tá bom, meu irmão. Então pegue um papel, uma caneta, escreva uma queixa ou uma denúncia, e entregue a coisa. Ah, não, pastor, não, eu não. O senhor pesquisa aí, o senhor vê aí como é que está a história, vai sondar a vida da pessoa. Isso é pecado, isso é lixo, isso é sujeira, isso é demoníaco na igreja de Deus. Se você faz isso, meu irmão, muito cuidado. Porque lá em Provérbios diz que há um tipo de pecado que Deus abomina mais que os outros. É a fofoca, a intriga, a divisão entre irmãos. Muito cuidado com isto. Porque a mão de Deus vai pesar sobre você. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Há um critério. Não se deve fazer denúncia contra pastor? Não, claro que sim. Claro que sim. E vocês vão perceber que a repreensão, inclusive, sobre esse pastor ou sobre esse presbítero, ela é duríssima. Verso 20 diz isso. Todo pastor ou presbítero que de fato está vivendo em pecado e ele é disciplinado, ele deve ser repreendido na frente de todos. E vejam que o apóstolo Paulo, quando trata sobre isso, ele traz uma palavra muito forte no verso 21. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Paulo está aqui evocando a autoridade apostólica. Ele diz que guardes estes conselhos. Ele diz, sem prevenção. A palavra prevenção significa literalmente pré-julgamento, ou seja, você ser precipitado em julgar alguém. Não faça isto. Se houver denúncia contra um pastor, contra o presbítero, não se precipite, vá a fundo, pesquise, vá ao arrazoado, converse, veja o que está acontecendo. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo também diz, nada fazendo com parcialidade. Ah, ele está em pecado, mas ele é um pastor tão legal, ele é um pastor tão comunicativo. Ai de nós se ele não estiver aqui. Ah, é um presbítero, foi apenas um escorregão. Nada disso. Paulo diz, conjuro-te pela autoridade apostólica para que sigas estas orientações. Não faça pré-julgamento, nem use de favoritismo, mas cumpra de acordo com a palavra do Senhor. E, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo seriedade, porque quando Paulo diz assim, um pastor e um presbítero que está em pecado, deve ser denunciado com responsabilidade, tratado com responsabilidade, ele deve vir à frente e a liderança deve dizer, nós tivemos uma queixa, uma denúncia do irmão fulano de tal, que procede, e esse irmão agora está recebendo então a sua disciplina, e Paulo diz, não use de pré-julgamento, mas por outro lado não use de favoritismo. Por que Paulo trata com tanta seriedade isto? E aí eu encontrei uma frase de um pastor do século XVI, chamado João Calvino. E essa frase me chamou muito a atenção, porque ela foi escrita lá naquele tempo, quando ele expressou no seu comentário desse texto, não há quem seja mais exposto a calúnias e insultos do que mestres piedosos. Não deixam de ser alvos, estes pastores, de milhares de críticas. O que Paulo está fazendo aqui é isto. Calvino, no século XVI, está dizendo exatamente isto. Trate com seriedade. Se existe uma falta, por menor que seja, mas contínua,
na vida de um pastor que afronta as Escrituras, meu irmão e minha irmã, pare de ficar fazendo fofoca, porque eu disse, isso é carnal e diabólico. Todas as vezes que eu abro a minha boca para falar mal de um pastor, eu estou amando da minha carne e do diabo. Porque eu estou denegrindo a imagem dele. Eu não estou tratando com seriedade. Eu não estou aplicando Mateus 18. De ir lá, aquele pastor, com todo o respeito devido, e dizer, olha, eu estou vendo um problema aqui. Será que você não deveria rever essas questões e a partir daí, então, quem sabe, tomar a atitude correta, briosa, honrada, de juntar mais uma ou duas testemunhas e denunciar este homem para que seja tratado, para que isso seja feito com seriedade. Porque quando um pastor ele é disciplinado pelo seu pecado, isso deve suscitar temor na igreja. Mas quando eu começo a denegrir a imagem de um pastor, seja em que contexto for, como diz o próprio Calvino, é calúnia e insulto. É pecado. Por isso devemos ter muito cuidado com relação a isto. Mas eu quero ressaltar, irmãos, que sim, pastores e presbíteros devem sim ser denunciados em seu pecado. E devem ser tratados com dureza. Você imagina trazer um presbítero ou o próprio pastor da igreja à frente do rebanho e ele ser repreendido publicamente. É isso que Paulo diz. Porque o pastor ou o presbítero, acima de tudo, ele é um homem crente. Ou pelo menos deveria sê-lo. E ele deve ser tratado sem pré-julgamento, mas também sem parcialidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele traz aqui o terceiro aspecto importante com relação à liderança, que é a escolha desses pastores. A escolha desses presbíteros. Verso 22 e 23 ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É claro que aqui, quando o apóstolo Paulo fala, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nós vamos encontrar já as qualificações dos presbíteros, lá no capítulo 3, de 1 a 7. Diz lá o que o presbítero deve, ou melhor, o candidato ao presbiterato deve demonstrar na sua casa, no seu trabalho, na igreja, sendo apto para ensinar, tendo o respeito de todos, alguém irrepreensível. É assim que se escolhe. E quando o apóstolo Paulo diz, não imponhas precipitadamente as mãos, eu acredito que Paulo, após falar sobre o problema do pecado na vida desses pastores, Paulo está dizendo, por isso, esteja atento na escolha desses homens. Alguns comentaristas acreditam que essa expressão de Paulo, quando ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, eles querem acreditar que aqui Paulo está falando sobre a restauração do pastor ou do presbítero, com a prática de, restaurando ao ministério, fazê-lo com imposição de mãos. Isso pode até ser algo que poderia acontecer, mas eu acredito que Paulo está falando aqui, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, no contexto de toda a carta, quando ele fala que Timóteo, através da profecia e da imposição das mãos, ele foi consagrado ao ministério pastoral. É por isso, irmãos, que a escolha dos presbíteros e dos pastores é algo muito sério. E os irmãos aqui, da primeira igreja presbiteriana, que faz parte da denominação presbiteriana, possuem um privilégio. Porque vocês podem votar nos seus pastores e presbíteros. Se eu estou aqui como pastor há quase 24 anos, é porque a igreja tem escolhido assim. Se nós temos os nossos presbíteros que estão no conselho, a igreja os escolheu.
É claro que, nesse sentido, o próprio conselho é aquele que traz a última palavra para tomar esses eleitos pela igreja e ordená-los. Mas, no cômputo geral, nós vamos perceber que a igreja sim escolhe, e isto é bênção. Eu não sou pastor aqui desta amada igreja porque eu assumi um certo trono, ou por conta do tempo, agora não há como mais retirar. Não, a cada 5 anos... os pastores, eles passam por uma eleição, os presbíteros da mesma forma, e é isso que Paulo está dizendo: pense antes de fazê-lo. Não seja precipitado, mas nesta escolha, você deve ter muito cuidado. Por quê? Para que você não se torne cúmplice, mas você precisa, ao contrário, ter vida saudável. Quando Paulo fala sobre esta cumplicidade, o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz não te tornes cúmplices de pecados de outrem, é isso. Se eu consagro alguém ao presbiterato ou ao pastorado, e esta pessoa ela comete pecados, eu me torno cúmplice, porque eu escolhi para aquele cargo. E mais uma vez nós encontramos aqui a seriedade do apóstolo Paulo com relação a isto. E quando Paulo fala sobre esta cumplicidade, ele termina o verso 22 dizendo: conserva-te a ti mesmo puro. E esta pureza está na escolha daqueles que devem exercer liderança sobre o rebanho de Deus. Ninguém pode escolher um presbítero ou um pastor porque ele é jovem, ou porque ele é velho, porque ele é moderninho, ou porque ele é conservador. Ninguém deve escolher um presbítero porque agora ele vai favorecer ao nosso ministério. Então, quem sabe, os músicos dizem: vamos eleger o presbítero fulano, porque ele é músico, vai resolver a questão do nosso ministério. Não é isso. A escolha deve ser de um homem que tenha as qualificações e ele seja irrepreensível, senão você se torna cúmplice dos pecados daquele homem. Sabe, irmãos, quando eu olho para o passado e eu vejo que coloquei as minhas mãos junto com outros colegas na cabeça de tantos homens indignos e que se tornaram ainda mais indignos no ministério pastoral, eu sempre digo: Senhor, me perdoa, porque eu não consegui detectar na vida daquela pessoa alguém que de fato não é sequer um crente no Senhor Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós com relação a esta atitude. Por isso Paulo diz: você deve se preservar puro, conserva-te mesmo puro. E algo interessante, que eu sei que o Sérgio vai gostar muito agora, mas quando Paulo fala sobre se conservar puro, ele não fala só, bem, aí eu preciso resignar-me ao meu pecado, mas dizer que vou correr atrás do prejuízo, viu, Sérgio? Mas quando Paulo fala sobre estar puro, Paulo está falando não somente do espírito, mas também do físico. Agora vocês entenderam, né? Acho que não, mas tudo bem. No verso 23, o apóstolo Paulo diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmãos, esse texto aqui, ele só pode ser compreendido nesse contexto. Porque então Paulo, sei lá, talvez alguns poderiam pensar, ele está escrevendo a carta ou a amanuense, depois ele sai para beber água, sai um pouquinho, volta, perdeu o fio da meada e colocou isso. Claro que não, porque toda a palavra é inspirada pelo Senhor, e o Senhor de alguma forma está dirigindo os seus servos a escrever. Por isso é unânime a compreensão de que conservar-se puro é na alma e no corpo, no coração e na mente. É como se mais ou menos Paulo dissesse assim: você não pode ser cúmplice do pecado desses ímpios e desses homens que não merecem o ministério pastoral. Mantenha-se puro no seu espírito e no seu físico. Por isso, Timóteo, cuida da tua saúde. Este deve ser o exemplo do pastor sobre a igreja. Saúde física e mental, é claro que, e espiritual. É claro que a saúde física significa dizer então que um pastor que tem uma doença crônica, ele não é digno do ministério? Não, não é isso, irmãos. Claro que não. Um pastor que seja assim meio gordinho, pançudo,
Também não é isso, graças a Deus. Mas é cuidar da sua saúde. Aliás, nós homens somos um problema. Pelo menos a maioria. Nessa igreja eu só conheço 2 homens que são ali fiéis. Os demais, e eu me incluo, são terríveis. A minha esposa tem que estar em cima. Vai fazer aquele exame, aquele outro. Aquele também, e tal, e tal. E todos os anos você tem que se cuidar. E de fato tem que ser assim. Devemos ser responsáveis. A pureza, ela é holística. Porque nós não podemos fazer essa divisão abrupta entre espírito e corpo. O meu corpo é de Cristo. Ele deve ser santificado. Inclusive Paulo fala de pecados contra o próprio corpo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: cuida da tua alma, meu filho. Cuida da tua saúde. Conserva-te puro na frente de todos aqueles que você pastoreia. E enfim, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a Timóteo que no trato com a liderança, ele deve também, além de olhar para os bons presbíteros, dando honra dobrada aos maus presbíteros, que devem ser disciplinados, além do critério para a escolha dos presbíteros, ele mesmo se conservando puro no corpo, no coração, na alma. O apóstolo Paulo vai falar também da prudência com relação aos atos destes presbíteros, verso 24 e 25. Paulo diz assim, em quarto e último lugar: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é das ações, dos pensamentos, das atitudes de santidade ou de pecaminosidade por parte de presbíteros ou até mesmo por parte daqueles que se tornam candidatos. Paulo está dizendo uma coisa aqui muito séria. Paulo está dizendo que não há pecado que não seja em algum momento revelado pelo poder de Deus. Por isso, Paulo está dizendo que Timóteo, ele deveria ser prudente no trato. Ele não deveria agir por impulso, mas ele deve agir com cautela. Porque, como ele diz, muitas ações e pensamentos permanecem ocultos por muito tempo, mas em algum momento ele se revela. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deve esperar com discernimento até que a bondade ou a maldade de alguém seja revelada. Paulo está falando aqui dos pastores e dos presbíteros, e é assim mesmo, meus irmãos. Eu conheço pastores que passaram 30 anos à frente do ministério. Depois ele escreve uma carta dizendo: olha, eu estou cometendo o pecado X por tantos anos, nesse instante eu entrego a minha carteira de ministro, nesse instante eu não quero mais ser pastor, porque o trabalho pastoral está começando a me atrapalhar, eu vou abandonar a minha família, eu vou seguir o meu rumo. Ou seja, depois de 30 anos de ministério, a maldade daquele homem foi revelada. É por isso que nós precisamos orar muito pela nossa liderança, meus irmãos. Orem por mim, por favor. Orem por mim. Ore pelo Gersino. Ore pelo Natanael, Aldair, pastor Heleno, presbítero Emerson. Ore por nós. Precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E o nosso desejo é que a bondade existente em nós, pela ação do Espírito Santo, de alguma maneira, se manifeste diante dos irmãos. Por isso, os presbíteros e pastores, o conselho, precisam agir com muita prudência. O que Paulo está dizendo aqui é discernimento. Paulo diz assim: não se precipite, não vá na onda dos fofoqueiros, porque são satânicos e carnais. Não vá pelas aparências, mas que você possa esperar
até que o Senhor concretize a revelação ou da bondade ou da maldade. O meu pai conta uma história, segundo ele, verídica, que aconteceu no interior, por um lado muito engraçada, mas que exemplifica o que Paulo está dizendo aqui. O pastor estava na sua igreja, na sua pequenina igreja no interior, entrou um diácono esbaforido, dizendo: pastor, corra, porque o presbítero fulano de tal está quase que matando a mulher dele de uma surra em público. E aquele pastor levou um grande susto e dizia: eu não posso acreditar nisso, e ele correu. E quando ele chegou na frente da casa do presbítero, um monte de gente, aquele homem segurando pelo braço da sua esposa, e na outra mão um tipo de chicote, um pedaço de vara, alguma coisa, e ele batendo, e ele gritava: não se aproximem. E quando o pastor tentou, ele: não venha, pastor, fique aí, e dá-lhe. E aquele pastor pensou: Senhor, o que é isso? Este homem tão mau, fazendo isso com a sua esposa, sendo ele um presbítero. Depois ele pegou a mulher, colocou dentro de casa, falou assim: meu amor, fica aí que eu já volto. Fechou a porta e veio em direção ao pastor, e o pastor ofegante dizia: e agora, o que eu vou dizer? E ele veio todo se batendo, dizendo: pastor, que coisa. Estávamos mexendo no telhado, tinha uma casa de abelhas, caiu em cima da minha amada. Eu tive que rapidamente pegar um galho, pastor, e espantar as abelhas, porque ela tem alergia com relação a isto. E eu não queria que ninguém se aproximasse, porque poderiam ser prejudicados pelo enxame que agora vou cuidar. Inclusive, pastor, vai, porque eu vou cuidar do enxame, depois eu vou lá com o irmão. Se o irmão puder, leve minha esposa lá na enfermaria, lá no posto de saúde, para que ela possa receber tratamento. Discernimento, irmãos. Prudência. É isso que Deus ordena. E nós devemos agir como Paulo diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, logo aparecem, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Em algum momento, ela há de surgir. E o apóstolo Paulo com isso está dizendo: o pastor deve saber como tratar o bom presbítero, o presbítero mau, deve saber como escolher esses presbíteros juntamente com a igreja e ter muita prudência para com os atos destes presbíteros. E aí nós poderíamos perguntar: quais são as aplicações para isto? São tão ricas, meus irmãos. Porque, em primeiro lugar, nós vamos quebrar muitos erros e enganos que colocamos sobre estes homens que são pecadores e que vivem debaixo da graça e da misericórdia de Deus. O que Paulo nos ensina aqui são duas coisas muito simples, que eu quero trazer como aplicação dessa mensagem. A primeira é que os líderes que são bons devem ser tratados com respeito e honra. Todos os líderes. É isso que a palavra de Deus diz. Eu não posso olhar para um presbítero e tratá-lo como um amiguinho. Eu não posso olhar para um presbítero e tratar como um coleguinha. Eu devo olhar para um presbítero e tratá-lo com honra, com respeito, com dignidade. O que é algo muito contrário no que diz respeito à nossa cultura ocidental. A palavra do Senhor diz isto: estes homens devem ser respeitados, se tornam nossos amigos e eles desejam ser amigo do rebanho, mas trate com respeito, trate com honra, trate com prudência estes homens que foram escolhidos por Deus para liderar o rebanho. A segunda aplicação que eu coloco aqui, através do apóstolo Paulo, é que, mesmo sendo tratado com respeito e honra, estes homens não podem ter nenhum privilégio acima dos crentes e nenhuma omissão com relação ao pecado. Todos eles devem ser tratados como qualquer crente.
Todos eles devem ser tratados, inclusive com dureza. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, talvez você até discorde de mim, mas eu vou dizer assim mesmo. E eu acredito que pastores e presbíteros, quando disciplinados, devem trazer sobre si uma dureza ainda maior que os membros. Para que eles temam ao Senhor e temam a lei do nosso Deus. Por isto, essa frase aplicada equivocadamente, não toqueis nos meus ungidos. Quando se utiliza essa expressão para pastores dizendo que são intocáveis, como certa vez aquele mesmo pastor que eu me referi, que eu não vou dizer o nome, em outra instância ele também disse que ninguém pode denunciar pastor, porque não toqueis nos meus ungidos. Isso é mentira. Todos nós somos ungidos do Senhor. Ninguém pode tocar em mim como ungido do Senhor, como ninguém pode tocar em você, minha irmã, e você, meu irmão, como ungidos do Senhor. Não podemos olhar para os pastores como uma casta principal, mas como homens que estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus e que possuem o duro ministério de servir a igreja, mantendo-a saudável no ensino e na pregação da palavra do Senhor. Oremos nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, pela maneira equilibrada com que ela nos ensina a lidarmos, ó Deus, com a liderança. Por um lado, aqueles que idolatram o líder, idolatram o presbítero ou o pastor, achando que ele é um tipo de sacerdote, achando que ele é um ungido especial. Ó Deus, traz lucidez a estes irmãos, para que se apercebam que na igreja do Senhor não existe ninguém acima de outrem em Cristo Jesus, homem, mulher, pastor e ovelha, ó Deus, livre e escravo, gentio e judeu, todos são um em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, que haja esta visão, e que também, ó Deus, consequentemente, haja também a visão da honra, porque na economia da igreja, na maneira como Deus estabeleceu, Deus escolheu líderes, homens para liderar o rebanho. Estes homens devem ser exemplo, devem ser inatacáveis. Estes homens devem ter na sua família o exemplo da obra de Cristo. A família do pastor e do presbítero deve ser vista como uma família inatacável. É o que a tua palavra nos diz. E não podemos relativizar isto. Por isso a responsabilidade é muito grande, meu Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia do pastor Heleno, da família dele. Que o Senhor tenha misericórdia de todos os presbíteros e de suas famílias, respectivas famílias. E que estejamos debaixo da tua graça, meu Senhor, porque precisamos do teu amparo. E ajuda a igreja a lidar biblicamente com seus pastores e líderes, porque assim deve ser, porque toda honra e toda glória não é ao pastor nem aos presbíteros. Toda honra e toda glória deve ser dada a ti, meu Deus. Por isto, misericórdia e graça sobre os líderes e sobre o rebanho. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Heleno, sobre a vida de todos os presbíteros aqui reunidos, sobre a vida de todos os líderes espalhados por esta terra e sobre a vida de todo o pequenino rebanho de Deus por toda essa terra, agora e para todos sempre. Amém.